Então, vamos lá. Vocês são minhas cobaias. Primeira aula que eu tô tentando gravar. Vamos ver se vai dar certo. Eu espero que vocês no final me mandem retorno do que vocês acham, que pode melhorar, se for legal, se não foi, para a gente ir melhorando nas próximas aulas. A apresentação eu vou deixar disponível na nossa sala de aula e vocês podem perguntar caso tenha alguma dúvida. Então hoje a gente vai ver o sistema excretor, né, com foco maior no sistema urinário. Então aqui tem uma imagem do sistema urinário, para vocês terem uma ideia. O sistema excretor, ele não é formado só pelo sistema urinário, então você tem a pele, que possui as glândulas sudoríparas, que vão produzir o suor, que é uma conjunção entre sal, água e resíduos nitrogenados. Então, o suor é uma excreta nitrogenada, faz parte do sistema excretor. O pulmão, porque ele excreta o dióxido de carbono na parte da expiração. E o sistema urinário, que é o principal órgão do sistema excretor. As fezes não fazem parte do sistema excretor, ela faz parte do sistema digestório que a gente já estudou. Aqui você tem a função do sistema urinário, então ele vai ser responsável pela filtração do sangue, então o tempo todo o nosso sangue está passando pelos rins e ocorre o processo de retirada de excretas metabólicas, então principalmente as nitrogenadas, mas sai também alguns sais minerais e a água também é eliminada. Isso vai fazer com que seja controlada a quantidade de água no nosso corpo e desses minerais também, então ela pode ser eliminada em maior quantidade ou menor quantidade, depende da necessidade do nosso corpo. O metabolismo. Então, por que é excreta nitrogenada? Então, tem que ter nitrogênio. Dos alimentos que a gente ingere, qual que tem nitrogênio? Proteína. Então, ali você tem carboidrato e lipídio, ele tem basicamente carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, quando a gente faz o processo da digestão, ele vai acabar se convertendo em água e dióxido de carbono. Já as proteínas, elas têm carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Quando ocorre o processo da digestão, ela vai formar água, dióxido de carbono e amônia. Essa amônia, ela é tóxica para o nosso organismo, né? Então ela vai ter que ser eliminada de alguma forma. Só que como ela não é eliminada automaticamente, o que acontece? A amônia, ela vai ser direcionada para o fígado, onde vai ocorrer o processo de síntese de ureia, que é a transformação da amônia, que é uma substância tóxica, em ureia. Para acontecer isso, você tem lá que duas moléculas de amônia vão se juntar com uma molécula de dióxido de carbono e forma a ureia. A ureia ela é tóxica, mas é menos tóxica do que a amônia, então ela pode ficar um pouco mais no nosso organismo até ser eliminada no processo da filtração renal. Os outros organismos, eles podem ter outras excretas nitrogenadas. Então, você tem, por exemplo, a excreta nitrogenada sendo a amônia, pode ser a ureia ou pode ser o ácido úrico. Aqui nessa tabelinha tem uma revisão, né, do que cada um excreta, que às vezes a federal gosta de cobrar. Então, a amônia é principalmente animais aquáticos, né, ali nos anfíbios é a parte de girino, que libera a amônia, porque como eu comentei, ela é muito tóxica. Então, se você vai guardar no organismo, ele vai prejudicar. Então, animais que são aquáticos produzem e liberam essa amônia direto para o organismo. Quem tem que reter pode excretar ureia, como é o nosso caso, dos peixes cartilaginosos, dos anfíbios adultos, ou ácido úrico, como os insetos, as aves e os répteis. Na maioria das vezes, a excreta nitrogenada do ácido úrico gasta pouca água, né? Então, você tem, por exemplo, lá das aves, a eliminação junto com as fezes, né? Nos répteis também. Então, isso acaba gerando uma economia de água para esses organismos. O nosso sistema urinário, então, ele é composto por 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga urinária e a uretra. Aqui eu coloquei uma diferença do sistema urinário masculino e feminino, porque a uretra feminina, ela só vai eliminar urina. Já a uretra masculina, ela libera tanto a urina quanto o sêmen na hora da ejaculação, né? Então ela tem essa função dupla no homem. Os rins são os principais órgãos, então eles parecem 2 feijões, né, a forma deles, e é eles que vão fazer o processo de filtrar o sangue e formar a urina. Então é ali que vai ocorrer o processo.
Os outros órgãos, ou eles vão transportar ou vão armazenar, né? Além da formação da urina, o rim ele também controla a pressão arterial, então tem um sistema de hormônios que ele vai fazer esse processo de controle da pressão arterial, e isso vai fazer com que diminua o calibre do vaso sanguíneo e aumente o processo da pressão arterial. Ele mantém a quantidade de água no nosso organismo, então regula a osmolaridade. Então, quando você precisa guardar água, ele absorve mais. Quando você não tem essa necessidade, ele elimina mais. Então, muda a concentração da urina. E, além disso, o fenômeno da sede, né, também faz o processo de regulação. Ele vai controlar o equilíbrio de íons, então pode armazenar, reter mais ou menos, dependendo da necessidade. Regula o pH. Então, quando você percebe que o pH sanguíneo está muito ácido, ele pode remover o hidrogênio e conservar, né, o íon bicarbonato, ou para manter básico, remove o íon, quando está muito básico, remove o íon muito ácido, desculpe, remove o íon bicarbonato e conserva o H+, né, daí ele vai deixar o pH mais ácido. Anatomia dos rins, então como que é a estrutura renal? Então, se você olhar, ele vai ter essa cápsula renal que está em volta, daí tem a região da medula e a região do córtex, que é o que está aqui em volta. Tá? Então, você tem aqui a parte do córtex e aqui no meinho a parte da medular, né? Aqui você tem uma região chamada de bacinete e aqui para baixo já entra o uréter, né? Então, isso vai acontecer dos dois lados. Além disso, você tem essas duas estruturas aqui. Então, você tem a veia renal que está saindo e você tem a artéria renal que está entrando. Essa artéria renal, ela é um ramo da aorta. Então, a pressão sanguínea que chega nessa artéria é muito grande. E isso é importante para que ocorra o processo da filtração no néfron. Então, o néfron é a unidade do rim que vai fazer o processo da filtração. Então, ele vai receber esse sangue com uma pressão muito grande para que ocorra o processo da filtração sanguínea, né? A veia renal, ela vai desembocar na veia cava inferior e já volta para o coração, lembrando lá da circulação sanguínea que a gente já estudou. E essa pressão vai fazer com que o sangue chegue da maneira adequada no rim. Depois que passa, né, pela estrutura da felve renal, o filtrado glomerular, né, a urina formada já, vai passar para os uréteres. Esse uréter vai direcionar para a bexiga e na bexiga ela fica armazenada. Então, a nossa bexiga ela tem uma capacidade de até 500 ml, não que vai ficar cheia o tempo inteiro. Então, normalmente a bexiga fica mais vazia. Quando a gente está com muita vontade de ir ao banheiro, é porque o limite da bexiga está chegando, né? Então você vai sentir a necessidade. E na ponta da abertura da bexiga você tem um esfíncter, que é um músculo circular que fica apertado, né? Se você vê que a bexiga está muito cheia, uma hora que o esfíncter larga, então você vai fazer xixi. Aí depois vem a uretra e a uretra vai ser eliminada. Da mesma forma, na ponta da uretra você tem um esfíncter. Esse esfíncter fica contraído. Quando você fica no limite, ele libera, né? Daí você vai fazer xixi na calça. Formação da urina. Então, como são os processos para formação? A gente tem, né, o néfron, como eu comentei, que ele é a estrutura básica para o rim fazer o processo de filtração. Ele vai ter uma cápsula, né, que envolve a estrutura dele, que é chamada de cápsula de Bowman, e no meio você tem o glomérulo renal. Tem uma arteríola que chega, que é a aferente, e uma que sai, que é a eferente. Daí depois disso você tem o túbulo contorcido proximal, a alça de Eyle, túbulo contorcido distal e o túbulo coletor. Então aqui você tem uma imagem disso. Então, ó, aqui, ó, você tem a cápsula. Então, em volta você tem a cápsula de Bowman, dentro dele você tem o glomérulo. Aqui essa artéria trazendo o sangue que veio lá daquela artéria grande que a gente viu no início, que veio com pressão. Ele chega e quando bate aqui, vai ser ocorre o processo de filtração. Então, o que é necessário, né, que é pequeno, vai conseguir passar para dentro do glomérulo
E o que é grande, como células, a estrutura, né, que tem uma estrutura, um tamanho maior mesmo, passa e segue pelo sangue mesmo e vai direcionar para o resto da circulação. O que é pequeno, igual proteína, os aminoácidos, na maioria das vezes, glicose, sais minerais, a estrutura de alguns hormônios, resíduos metabólicos de antibióticos, medicamentos, que são pequenos, eles passam para essa estrutura. O que passou aqui, o que foi formado aqui, ele não é urina ainda, né? Então, a gente não pode dizer que isso é urina. A gente chama de filtrado glomerular. Por quê? Tem muita coisa ali que vai ser reabsorvida, que o corpo ainda vai utilizar. Então, a estrutura, então, aqui ocorre a filtração, daí ele segue por esse túbulo contorcido, né, aqui, desce, vem e vai para cá. Mas a gente vai ver essas etapas aqui para frente. Daí você tem a alça DM, que é aqui embaixo, o túbulo contorcido distal e aqui o túbulo coletor. Daqui eu já tenho urina, né? Então, aqui no final é o que eu tenho a urina. Aqui no começo é o filtrado glomerular. Então, aqui é a urina e aqui filtrado glomerular. Na verdade, não é assim, bonitinho. Ele é assim, né? Mais parecido com isso. Então, você tem aqui a cápsula, o glomérulo aqui quer pegar a mãe, vai embora. Aqui é o glomérulo, aqui é a cápsula. Daí você tem o túbulo contorcido proximal, desce, alça de sobe, túbulo contorcido distal e túbulo coletor aqui embaixo, tá? Então, como que ocorre? Então, a primeira etapa é o processo da filtração. Como eu falei, a filtração vai acontecer aqui, ó, aqui, no glomérulo. O sangue chega com muita força, e isso faz com que as substâncias que são menores passem para o interior do glomérulo, então água, ureia, glicose, sódio, potássio, resíduos de medicamentos também conseguem passar. O que é grande, células, vai passar direto. Então não é normal você ter sangue na tua urina, porque sangue vermelho, né, a definição de sangue é porque tem hemácia ou tem hemoglobina de alguma hemácia que estourou. Então não vai passar, porque se tua estrutura do glomérulo estiver boa, ela vai ficar presa, né? Então não vai passar. Aí depois o túbulo contorcido e na alça vai ocorrer o processo que a gente chama de reabsorção. Então por quê? Muitas coisas que passam ali na filtração são úteis, né? Então glicose, eu não preciso ter glicose na urina, né? Eu vou usar essa glicose. Então o que acontece? É reabsorvido. Uma quantidade de minerais também é reabsorvido. Água também é reabsorvido. Então você tem um processo de reutilização ali, né, na parte dos túbulos e da alça. O que realmente não vai ser utilizado, que eu não preciso, segue para o ducto coletor. Aí ali ele vai ser coletado, então ali é a urina. E daí ele segue em direção aos uréteres, tá? Então, ó, só retomando aqui. Então aqui chega o sangue com muita pressão sanguínea, vem pra cá, tudo que consegue passar por essa cápsula de Bowman vem pros túbulos. Conforme esse filtrado glomerular vai passando pelos túbulos, a água, os minerais, a glicose, o que é útil vai sendo reabsorvido nessa região. Ó, desce tudo aqui, ó. A reabsorção de água e minerais. Vem, e aqui no final, né, nesse processo, eu já tenho a minha urina formada. Então, quando desce aqui, a concentração de água que é reabsorvida é muito pequena. Então aqui você tem, para vocês terem uma ideia, de 100%, 98% do que é filtrado é reabsorvido. Então só 2% desse filtrado glomerular a gente elimina na forma de urina, tá? E uma forma de saber se a gente está ingerindo a quantidade adequada de água é perceber a concentração da urina, né? Então se eu estou ingerindo pouca água, a tendência é que a minha urina fique muito amarela, com um cheiro muito forte, porque meu rim está tendo que reabsorver muita água para compensar a minha baixa ingestão. Então, o ideal é que a urina sempre esteja límpida, amarelo clarinho, sem cheiro muito forte, com exceção da urina da manhã, que ela normalmente é mais concentrada. Né? Quem controla esses processos de absorção e reabsorção? Hormônios. Né? Então, a gente tem o hormônio antidiurético,
que ele é produzido e vai fazer com que a gente reabsorva a água, né? Então, produziu esse hormônio antidiurético é anti, né, fazer xixi, por exemplo, então ele absorve, né? Então ele vai fazer com que ocorra o processo de reabsorção. Quem já tomou uma cervejinha ou uma bebida alcoólica sabe que o nosso controle de ir ao banheiro reduz, né? Porque o álcool, ele inibe esse hormônio antidiurético, então toda a água que você ingerir, você vai eliminar. E isso também é uma das causas da ressaca, né? Por isso que eles falam, toma uma cerveja ou toma uma bebida alcoólica, toma água. Porque você está eliminando muita água e o teu corpo vai, né, sentir falta dessa água. Então, um dos problemas da ressaca é a desidratação. Então, o ideal você sempre estar ingerindo água para repor o que você está eliminando. A aldosterona, ela é um outro hormônio que vai controlar a reabsorção de sódio, principalmente, né? Então, para vocês terem uma ideia do que eu falei. Então, 180 litros, né, de sangue são filtrados por dia. E a gente vai produzir de 1 a 2 litros de urina. Então, você tem uma noção de quanto é reabsorvido durante a passagem por aqueles tubos. Característica da urina. Então, como eu falei, a urina ela é um líquido com caráter ácido por causa da estrutura da ureia, né, que ela deixa esse caráter ácido. A cor tem que ser amarela clara, né, se tiver na concentração adequada. Pode ter algumas células de descamação, né, que acaba passando nos canais, acaba levando célula junto. Não pode ter coloração vermelha de sangue, como eu falei, porque daí é um problema no processo de filtração. A composição, então, é água, ureia, ácido úrico, pode ter um pouco, sódio e potássio. Tá? Na urina normal não tem glicose, porque a glicose é útil, ela vai ser reabsorvida. Quem tem problema de diabetes, acaba que tem uma concentração muito grande de glicose no sangue. Então, essa glicose pode ser eliminada na urina. Não é comum que quem tem diabetes tenha urina doce, como é falado, porque está ocorrendo o processo de eliminação da glicose na urina, que não é normal. Pode ser detectado problema de diabetes através de um exame de urina. Tá? Cálculo renal, que normalmente é uma pergunta que fazem. Então, o cálculo renal, ele é um depósito de sais minerais que ocorre lá naquele glomérulo. Então, quando você está passando os sais minerais, esses sais minerais eles podem ficar presos, né, na estrutura dos rins, os canaizinhos que você tem dentro do glomérulo. E essa deposição vai aumentando até formar um cristal, uma pedra literalmente. Então, o cálculo renal nada mais é do que uma pedra que se formou nos túbulos. Esse cálculo, né, ele pode ficar ali naquele tubo, e daí você faz uma cirurgia de laser ou ultrassom para fazer a quebra dessa pedra e ela virar, né, pozinho para ser eliminada, ou às vezes ocorre o processo de passagem da pedra, que é quando ela desloca, né, da onde ela está e vai descer, e daí ela vai fazer todo o canal, né, todo o contorno que a urina faria. Então ela sai do rim, né, dilacera os tecidos, porque imagine, né, tem pedras que tem o tamanho de um grão de arroz, passando por canaizinhos ali internos, então diz que a dor é muito grande. Então ela sai daqui internamente do rim, desce aqui, ó, pelos uréteres, passa pela bexiga e desce pela uretra. Então todo esse caminho é feito com bastante dor. Quem já teve, né, problema de pedra no rim fala que sofreu muito por causa desse processo. Então, gente, nós terminamos. Eu espero que eu tenha sido clara, né? Desculpe mais uma vez, estou nervosa, né? Primeira vez. Mas espero que vocês consigam entender. Qualquer dúvida, por favor, me perguntem, né? Se precisar que eu refaça, explique alguma coisa, eu vou tentar procurar alguns outros vídeos para colocar, principalmente na parte de filtração. Dei uma lida no resumo da apostila e eu vou deixar também essa apresentação lá na nossa sala de aula, né? Uma boa semana de estudos, espero que as nossas aulas sejam muito produtivas dessa forma também, né? Tchau e até a próxima aula!